Graça e paz, amados irmãos, mais um dia de culto, mais um dia de celebração ao nosso Deus. E nós estamos aqui para ser instrumento nas mãos dele, para juntos cantarmos, adorarmos. Então aí onde tu estares, na tua casa ou em outro lugar diferente, prepara o espaço e sobretudo prepara o teu coração, tanto para adorar como também para ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz e deixar ele renovar as tuas forças. Então nós vamos entregar nossas vidas e a vida das pessoas que também vão ministrar hoje conosco, e que no nome de Jesus Cristo ele venha fazer uma grande obra na tua casa, na tua vida, na tua família. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado por ter nos trazido, Deus Santo, a este lugar. Obrigado, Pai, por cada pessoa que neste instante, Deus Santo, está a juntar-se a nós para celebrar a Ti, Deus. Nós pedimos que o Senhor faça uma obra tremenda nessas vidas, nesses corações, em cada casa, em cada família, em cada receptor neste instante, Deus, no nome de Jesus. E fala também aos nossos corações, renova as nossas forças, renova a nossa fé. E nós queremos, diante do Teu nome, celebrar com júbilo, com cânticos, ó Deus Santo, Pai. E queremos adorar aquele que é o Rei dos Reis, de hoje para todo sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos agora estar, porque estamos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos agora diante do trono do Pai para adorar, para celebrar, e é isso que nós vamos fazer nesta hora, neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém? Rei da glória e poderoso, o teu nome é majestoso, coroado e cheio de glória. Tu mudaste a minha história. Teu nome é maravilhoso, Deus forte e eterno. Diante do trono do Rei, eu pulo e danço de amor. Diante do trono do Pai, eu canto e dou meu louvor. Assentado tu estás sobre o alto e eterno trono. Nos teus átrios quero estar. Tua beleza contemplar. Teu nome é maravilhoso, Deus forte e eterno. Diante do trono do Rei, eu pulo e danço de amor. Diante do trono de Deus, eu canto e dou meu louvor.
Teu nome é maravilhoso, Deus forte e eterno. Teu nome é maravilhoso, Deus forte e eterno. Diante do trono do Rei, eu pulo e danço de amor. Diante do trono de Deus, eu canto e dou meu louvor. Diante do trono do Rei, eu pulo e danço de amor. Diante do trono do Pai, eu canto e dou meu louvor. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Nós estamos diante do trono dele e nós temos essa liberdade para pular, dançar, e temos essa liberdade para celebrar, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos fazer isso como filhos, como igreja. Vamos agora nos render àquele que é o Rei dos Reis, com nossas mãos, com nossa boca, com nossas palavras e, sobretudo, em espírito, em verdade, como diz a palavra. Aleluia, seja engrandecido Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei dos Reis. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, aleluia, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, os reinos se abalam, os povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei dos Reis, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, aleluia, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, formado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, seja engrandecido, Jesus. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, seja engrandecido, Jesus. Amém. Graças e paz do Senhor a todos vocês, um dia abençoado, um domingo abençoado, você que está nos assistindo aí em casa. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos na casa dele para compartilhar a palavra de Deus. Graças a Deus que nós somos a igreja de Deus e o Espírito dele está em nós, nós podemos estar, mesmo no período de muitos estão fechados, não podemos sair, mas o nosso Deus está conosco, Deus está aí na sua família, Deus está aí na sua casa. E isso é um motivo de alegria, da presença do Espírito Santo em nós. Louvado seja Deus. Mas hoje, nesse dia abençoado, queremos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, né? Falando sobre a pessoa do Espírito Santo, como é que ele pode nos conduzir, né? Como é que nós podemos obedecer a andar, ser guiado pelo Espírito Santo. Sei que durante esse mês de março nós ouvimos boas pregações, bons estudos através dos nossos irmãos, pastores, e aprendemos muitas coisas. Mas podemos dizer que falar do Espírito Santo é pouco, porque podemos falar e sempre vamos ter algo de falar. E dentro do que nós estamos falando, quando eu fiquei sabendo que eu iria estar trazendo a mensagem, Deus me trouxe um texto, uma passagem que fala muito ao meu coração. E foi essa passagem que Deus
nos trouxe para compartilhar com você que está nos ouvindo, com você que está nos assistindo, com você, Igreja de Deus, dentro do tema do que o Senhor fala. Nós já ouvimos falar sobre a questão de o andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. A diferença, ontem mesmo tivemos um estudo maravilhoso com a nossa pastora, onde ela falou a diferença de uma mentalidade segundo o Espírito Santo. E hoje eu queria compartilhar sobre uma pessoa que ela se deixou ser usada, ela deixou ser guiada pelo Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos dizendo que não é só para nós termos poder, ter autoridade, ter dons, ter maravilhas. Não, mas acima de tudo, é ser um homem, uma mulher de Deus. E essa pessoa que o Espírito Santo me trouxe à memória é a pessoa do nosso irmão Estevão. Está lá no livro de Atos 6, né, onde fala sobre Estevão, né, Estevão. E a palavra de Deus diz, Estevão, ele é apresentado como um homem de fé, cheio do Espírito Santo, né? Um homem de fé cheio do Espírito Santo. Nós estamos buscando ser guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos buscando de esvaziar de nós mesmos. E aqui no capítulo 6, verso 5, que dá da qualidade de Estevão, não só ele, mas ali fala dele aqui, né? Nós sabemos que aqui foi quando foi instituído os diáconos na igreja primitiva, mas nós vamos ver na vida do Estevão que Estevão ele foi mais que um diácono. Nós vamos ver um ministério de apostolado na vida dele. E aqui no versículo 5 diz assim: e este pareceu, né, conter a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélitos de Antioquia. Então aqui nós já conhecemos a história, é quando eles escolhem ali os diáconos para estar conduzindo a igreja, para estar ajudando na obra social. Havia a confusão das viúvas e ali eles precisavam de pessoas para estar auxiliando os apóstolos. Precisava de pessoas para estar ajudando ali a atividade na igreja, porque a igreja não é o pastor sozinho, não é o líder sozinho, mas somos todos nós, membros do Senhor. E dentro da igreja nós precisamos de pessoas para estar nos auxiliando, nos ajudando. E esses homens foram escolhidos. E aqui dá essa característica de Estevão, homem de fé e de poder do Espírito Santo. Irmãos, uma das coisas que nós podemos ver, que para nós sermos guiados, nós termos o Espírito Santo de Deus, seja o dom, ele é dado com uma finalidade, de nós servirmos a Deus, de nós trabalharmos no corpo de Cristo. E aqui nós podemos ver que Estevão, ele era conhecido, né, como homem de fé. E a palavra de Deus diz que era tanto essa sabedoria, esse poder, que as pessoas não conseguiam resistir a Estevão. Ele tinha uma palavra de poder. Quando nós somos guiados, nós vamos ter palavras de poder. E aqui a palavra diz que eles não aguentavam com Estevão. Eles não resistiam, porque a sabedoria, não a sabedoria das letras, não a sabedoria dos livros, mas aquilo que Deus enchia o seu servo, ele estava ali. E aqui no verso 9 e 10, 8, 9 e 10 de Atos 6, capítulo 6, diz assim: Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertinos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. E não podia resistir à sabedoria, e o Espírito com seu falava. E ao Espírito
com ele falava. Olha, irmãos, que poder. As pessoas sabiam que a autoridade que estava em Estevão era o poder de Deus. Irmãos, e é isso que Deus quer para nossas vidas. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, não é só líder, você que pertence a Deus, está na família, tem um DNA de Jesus em você, você pode manifestar esse poder. E aqui nós podemos ver que assim era Filipe, né? Ele não conseguia resistir, porque havia algo a mais, né? Havia algo mais. Eles não podiam resistir o poder o poder de Deus que estava na vida de Estevão. E eles ali foram confrontados, né? Eles foram incentivados, que é interessante que dizia assim que ele fazia sinais entre o povo, né? E alguns homens contra eles, né, se levantavam. O fato de Deus na vida de Estevão, as pessoas começaram a se levantar contra ele, porque não conseguiram pela força, não conseguiram pelas letras, porque ele era um homem de Deus, mas eles começaram a querer fazer falso testemunho. Aqui esse capítulo você vai ver que eles começam a levantar um falso testemunho. Ele compra a testemunha para dizer contra ao Estevão, dizer que Estevão estava pregando contra a lei, que Estevão estava a pregar contra as leis de Moisés, que Estevão estava a pregar contra o templo. Esse homem cheio de poder do Espírito Santo. Irmãos, uma das diferenças do homem cheio, da mulher cheia do Espírito Santo, ele vai incomodar as pessoas. As pessoas vão se levantar contra você. As pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão testemunhar contra você. Mas aqui também nós vamos ver a diferença desse homem de Deus, chamado Estevão. Nós podemos ver que esse homem de fé, né? Mesmo diante das críticas, mesmo diante das palavras, né? Ele não se calou. Esses 3 versículos que nós lemos fala que eles não podiam com Estevão, porque ele tinha a palavra de Deus, ele era guiado, ele era cheio, não era só guiado, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E nós podemos ver que essa diferença na vida de Estevão era por quê? Primeiro, Estevão procurava buscar a Deus. Ele buscava a Deus, ele procurava agradar a Deus, ele procurava buscar o Deus, conhecer o Deus que ele estava a servir. Aleluia. Ele procurava conhecer o Deus que ele servia. Ele falava com ousadia, irmão. Ousadia é a mesma coisa com autoridade. Nós precisamos ensinar, pregar a palavra de Deus com autoridade. Não apenas com a técnica que a gente aprendeu na homilética, não apenas com o nosso conhecimento que nós aprendemos através dos estudos e dos livros, dos teólogos, dos professores. Não com a arte. Hoje muitos pregadores usam o emocional, usam a psicologia. Não, mas é uma ousadia, uma autoridade vinda de Deus. Uma autoridade de você dar a palavra de Deus. E era isso que as pessoas viam em Estevão. Porque a sabedoria dele não era sabedoria humana. Não era sabedoria apenas do entendimento, mas era uma sabedoria que vinha de Deus, cheio do Espírito Santo. E Deus pode fazer isso conosco. Mas o diferencial Estevão buscava conhecer o Deus que ele servia. Ele tinha amor. Ele tinha amor. Ou melhor, corrigindo, ele cuidava com amor. Irmãos, uma das manifestações de nós sermos guiados do Espírito Santo é nós
trabalharmos com amor, é nós cuidarmos com amor. Quando um homem ou uma mulher de Deus, ela manifesta isso, ela é cheia. E a palavra mostra isso. Estevão, ele buscava conhecer o Deus que servia e ele cuidava com amor. Se nós formos ver o nosso texto básico do mês que nós estamos baseando, sermos guiados, né, pelo Espírito, né? Tá lá em Gálatas. E lá também ele fala desse amor. Ele fala que nós devemos deixar as obras da carne, deixar vestir, tirar a velha roupa e colocar uma nova roupa. E lá está, dizer, a manifestação do amor. Se nós formos ver lá os dons, muitas vezes a gente fala, quero isso, quero aquilo. Mas lá fala amor. Amor. E aqui nós podemos ver isso, a diferença de Estevão. Procurava servir, procurava buscar o Deus que servia, conhecer. Falava com ousadia, com autoridade e cuidava com amor. E tinha amor. Nós precisamos manifestar esse amor, irmãos. Não amor egocêntrico, não amor em algo em troca. Hoje nós estamos vivendo uns dias maus. Nós estamos vivendo uns dias tristes. Nós estamos perdendo amados da nossa família. Nós estamos perdendo amigos. Para algo que a gente nem sabe se vai parar ou não, mas vai parar em nome de Jesus. E as pessoas precisam de palavra de amor. Cuidado. E nós somos esse povo de Deus, que falamos que somos povo de Deus, precisamos ministrar esse amor. Precisamos ajudar os nossos irmãos. Mas não só os nossos irmãos da igreja, mas aqueles que estão lá fora, que está precisando de um carinho, de uma palavra de encorajamento, de ânimo. E a gente via isso na vida de Estevão. Hoje muitos falam de propósito, né? Virou até slogan, virou até bonito, né? Ter uma vida com propósito, né? Não estou falando do livro, tá bom? É muito bom esse livro, né? Tem um propósito. Mas precisamos saber buscar, né, o nosso propósito. Precisamos saber qual é o nosso propósito no reino de Deus. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do reino, estamos no mundo fazendo parte do reino de Deus. E muitas pessoas têm buscado os propósitos nas ciências, né? Nas experiências. Muitos têm buscado as experiências espirituais, coisas grandes. Muitos têm corrido atrás de homens comuns, sem se depositado lá. Eu quero ter uma vida com propósito. Eu agora fiz isso, fiz aquilo. Mas nós precisamos falar com autoridade. Nós precisamos anunciar com autoridade. Nós precisamos falar a palavra de Deus, assim como Estevão ele fez. Assim como Estevão. Mas você diz assim, mas se nós sabemos o acontecimento final, nós vamos chegar lá. E é interessante que diz que aqueles que o acusavam, aqueles que diziam aquelas coisas de Estevão, né? Falaram e no final diz assim: todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Glória a Deus. Os nossos rostos precisam ser vistos assim, irmãos. Nós precisamos, não era que ali era um anjo, mas era a presença de Deus. As pessoas precisam olhar para você, para mim, e ver a presença de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente. Porque o nosso propósito é buscar o melhor, né, para anunciar o reino de Deus, né? Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, não com medo de professar a nossa fé, não com medo de dizer eu sou cristão, eu sou evangélico, porque nós chegamos a um tempo onde a igreja está sendo perseguida, onde você ser cristão,
Você é radical, você tem um nome que eles chamam, até esqueci agora, né? Esses dias eu estava vendo um anúncio que fizeram uma passeata lá no Brasil que estava dizendo: igreja fascista, nós sabemos que é você. Por quê? A igreja prega contra valores que são contrários ao de Deus, não só para a igreja, mas para a humanidade. Irmãos, o mundo vai nos odiar, as pessoas vão nos odiar, mas mesmo que todos estão indo ao contrário, mas você está indo naquilo que Deus é verdade, naquilo que é certo, não importa. Esses dias eu ouvi uma frase que fala assim: olha, não importa se todos estão fazendo o que é errado, nós temos que fazer o que é certo. Não importa se hoje muitos estão dizendo que o certo é errado e o errado é certo, mas eu preciso seguir naquilo que Deus nos diz, naquilo que Deus nos fala. Eu não preciso ter medo, nós precisamos ter fé. Fé. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser cheio. Nós já tivemos os nossos exercícios, nós já tivemos as nossas práticas, e o que nós precisamos fazer para ter essa porção. E isso, irmãos, é um exercício diário. Não é porque eu digo: eu estou cheio, eu vou buscar, eu me despi, eu estou isso, eu estou jejuando, eu estou orando, estou buscando. Mas todos os dias, até que Jesus volte, nós precisamos. Não é tempo de nos esconder. Irmãos, não é tempo de nos esconder através da ciência. Não é tempo de nos esconder por causa do julgamento. Não é tempo de nos esconder pelas falsas desculpas. Nós precisamos dar a cara a tapa, como dizem, né? Deu a cara a tapa. Estevão deu a cara a tapa. Estevão deu a cara a tapa. E nós podemos ver isso. Precisamos levantar. Estevão deu a sua cara a tapa. E se nós formos ver, irmãos, no seu último discurso, no capítulo 7, se eu não vou ser em casa, vai ter oportunidade, né? Já que a gente está de quarentena, está em casa, leia o capítulo 6 todo, leia o capítulo 7 de Atos. Você vai ver toda essa história. Eu aqui estou cortando, estou resumindo. Pelo tempo, só estou pegando os pontos principais. Mas no capítulo 7, você vai ver a defesa de Estevão. O grande discurso de Estevão. Ele falando ali, ele começa com os patriarcas, ele começa com a promessa de Deus. E é interessante, né, que ele mostra, e ele falando isso, esse seu discurso, pregando, ensinando, ele foi massacrado, irmãos. Massacrado é uma palavra forte. Ele foi esmagado, porque eles se revoltaram contra Estevão. E você vai ver isso, é um capítulo grande. Esse capítulo 7 é um capítulo grande, vai até, são 60 versículos. Mas aqui, no capítulo 54, você vai ver algo interessante, né? E ouvindo eles isso, enfureceram em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Irmãos, olha a raiva que essas pessoas estavam. E eram judeus e helenistas, eram judeus que vieram de outros países, eram judeus, eram as pessoas ricas que tinham conhecido, seguia o judaísmo, né, a lei. E ali tanto fala que esses libertinos, não é que ele é libertino, muitas vezes a gente pensa das palavras, se deduz, né, que sejam pessoas que tinham sido escravos ou foram escravos e estavam agora em situação de liberdade, tinham sua autonomia, ou foram trazidos como escravos e ali estavam livres. E aqui nós podemos ver que, conforme esse discurso maravilhoso que Estevão ele coloca desde Deus até Abraão, a escolha de Abraão. Ele coloca ali a peregrinação de Israel, de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Chega a Israel, né? A libertação, chega a Moisés.
Ele ali exatamente era o contrário que ele estava a falar, que ele estava sendo acusado injustamente com falso testemunho. E ali ele vai, uma coisa linda, e aí ele chega, ele mostra a promessa do Salvador, ele promessa o Cristo, ele começa a apresentar o reino de Deus. Mas a palavra aqui diz que eles, ouvindo isso, cada vez mais se enfurecia, rangeu os dentes. Ranger os dentes é uma coisa tão horrível, né? E eles contra ele, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha, irmãos, a gente precisa ter essas visões também. Nós precisamos ter visões do céu, nós precisamos ter visões de Cristo, nós precisamos ter sonhos. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas olha qual era a reação das pessoas. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Não queremos ouvir. Nós estamos vivendo uma realidade hoje, que você falar de Deus, da palavra de Deus, de falar do certo, as pessoas estão tapando o ouvido, até mesmo estão a bater em você. Às vezes vai acontecer isso. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas, elas não querem mudar para o certo. Mas nós precisamos ser como Estevão, fazer isso, fazer essa vontade, anunciar. Isso é o propósito. Nós precisamos levantar, como nessa geração, né? Pessoas que conhecem o seu verdadeiro propósito. Irmão, nós hoje estamos tendo a oportunidade de, através da mídia, tá anunciando a palavra. Nós estamos tendo a oportunidade de nessas pessoas que estão tendo perdas, nós dar uma palavra de conforto. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus na terra. E você é parte disso. Você é porta-voz de Jesus. Você é porta-voz de Deus. A própria palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante do seu país. É um representante naquele lugar. E nós precisamos ser esse porta-voz, de estar anunciando, pregando. Vai acontecer isso que aqui vai estar a fazer? Vai acontecer, porque diz assim: mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremessaram unânime contra ele. Aí eles ficaram tão enfurecidos, tão irados, que eles arrastaram ali, Estevão, porta fora para ser apedrejado. Para ser apedrejado. Fala assim que eles foram horríveis, eles não aguentaram ouvir aquela verdade. E olha aqui, Estevão, irmão, estava a falar da história de Israel, da história de Abraão, de como Deus tinha sido chamado e que o propósito era estar em Cristo, que o que hoje eles estavam vendo era a promessa de Deus que foi se cumprir em Jesus. E isso, irmãos, foi um marco forte ali na igreja primitiva. Nós precisamos não apenas, conhecer a Deus. Mês retrasado, acho que foi janeiro ou foi dezembro, mas diz não apenas conhecer a Deus, mas torná-lo conhecido, fazê-lo conhecido. E isso, irmãos, é a nossa parte. E isso, irmãos, é nós sermos guiados pelo Espírito Santo. O propósito é esse, de fazer Deus conhecido, de buscar a Deus. E também fazê-lo conhecido. E aqui diz que eles gritaram, arrastaram unânime, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejado a Estevão, que em invocação dizia, mesmo ele sendo apedrejado, mesmo ali a face à morte, ele falava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor,
não lhe impute esses pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Aleluia. Sabe por quê? Adormeceu? Porque o crente não morre. Aquele que é de Deus não morre. Ele está no sono. Para aquilo que Deus tem maior para nós. Mesmo ali, irmãos, entre sangues, dores, Estevão pediu pelas pessoas, mas mentirosas, falsas, porque foi tudo que eles fizeram, iradas. Ele fala: Pai, não impute esse pecado. Senhor, não impute. E nós precisamos, irmãos, de anunciar o sacrifício de Jesus, né? Que significa o quê? A vida eterna. Existe uma vida eterna. Existe uma eternidade. E as pessoas precisam saber. E um homem guiado pelo Espírito Santo, uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ele vai querer, sim, anunciar o reino de Deus. E esse é o propósito. Não há outro propósito. O propósito de Deus na vida do crente é anunciar o seu reino, fazê-lo ele conhecido, pronunciar a vida eterna. E hoje muitos estão precisando disso. Muitos estão precisando desse poder. Por isso, irmãos, que é necessário nós vivermos pelo poder do Espírito Santo. Ser guiado por Ele. Mas como? Nas nossas atitudes, nas nossas decisões e nas nossas ações. Nós precisamos ser guiados. Precisamos desse poder do Espírito Santo. Mas em tudo, atitudes, decisões e ação. Não apenas falar, não apenas dizer, ensinar, mas eu preciso fazer. Eu preciso ser exemplo, eu preciso andar nele. Deixar ser guiado na direção do Espírito Santo, como cristão, é levar a manifestação de um estilo de vida. É uma manifestação de um novo estilo de vida. Sem pecado, né? E mesmo, irmãos, que a gente muitas vezes, ser guiada, a gente acho que foi o irmão Antunes, a pastora, falou sobre aquilo de estar crucificando na cruz. Mas não basta só crucificar na cruz, não basta todo dia você fazer todo aquele processo. Mas eu preciso ser diariamente, eu preciso manifestar isso em amor. É uma vida que ela é motivada pelo amor. E isso vem através do mover do Espírito Santo de Deus em nós. Não é uma coisa automática. Mas é um processo, é um exercício. Todos os dias temos que fazer. Todos os dias nós temos que trabalhar. Todos os dias eu tenho que dizer: Senhor, cuidado com o meu coração, Senhor, guarda ele aqui. Por isso que lá em Jeremias diz que nós devemos prescrutar o nosso coração, que enganoso é ele. Nós precisamos cada dia ter cuidado com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Cada dia, irmãos, precisamos pedir, ter esse estilo de vida, né? Deixando essas coisas, mesmo porque o pecado é como a música lá do Thales, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado chama. Todo dia as tentações. Mas eu tenho um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. E eu vou buscando, motivando. Sabe o que é motivação? Ter algo mais. Você é motivado pelo Espírito Santo a continuar a ser firme.
está triste. Esses dias eu estava com os pensamentos, eu falei assim, Senhor, guarda meus pensamentos. Eu comecei a repreender os pensamentos que eu estava. Isso, porque não é automático. Agora eu estou aqui cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente vê filme, vê coisa na televisão, vê a coisa e faz assim, mudou. Não, mas é uma vida transformada, é uma vida que dia a dia eu vou praticando isso. Dia a dia eu vou buscar. Tem dia que eu estou zangado, tem dia que eu não estou bem, tem. Mas essa pessoa maravilhosa, essa presença, esse poder, essa manifestação, ela vai fazer a diferença na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Nós temos a quem pedir. Nós temos a quem pedir. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vive em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Casa, morada, seja qual for a palavra. E ele precisa a cada dia, irmão, ser motivado. E nós precisamos a cada dia, a nossa vida precisa ser motivada, né? Pelo Espírito Santo. Porque não é automático. Às vezes, até as coisas automáticas, elas se estragam. Às vezes, usou muito, aqueceu muito, às vezes dá avaria. Então, nós precisamos disso. É necessário viver pelo poder do Espírito Santo, sendo guiado por Ele nas atitudes, nas decisões e nas ações. Essa é a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração. De eu compartilhar o exemplo de Estevão. Um homem de fé, cheio do poder do Espírito Santo. Um homem guiado pelo Espírito Santo. E nós precisamos disso. De exemplo. A Bíblia está cheia de exemplo. Acho que foi ontem. Foi antes de ontem. Eu estava lendo ali 1 Reis 19. Onde fala a vida de Elias. Eu estava vendo aquela passagem da viúva de Serepta. Quando Elias vai ali. E aquilo me chamou, irmãos. Já pensou? Fome, miséria. E ele chega na casa de uma viúva que estava em depressão, já com o último punhadinho de farinha, e dizendo, vou dar para o meu filho e vamos morrer. E de repente chega um homem lá e fala assim, olha, me ajuda aí. Ai, Senhor, estou pedindo, faz lá um bocadinho, faz lá um pedaço de pão para mim. Aí ela fala, Senhor, olha, eu ia fazer para o meu filho, e íamos esperar a morte. Mas Elias falou assim, faz. Primeiro para mim, olha, irmãos, primeiro para mim. Faça o que eu estou te mandando, faz primeiro para mim. Essa mulher, ela teve fé. Ela soube ouvir o Espírito Santo. Ela teve fé. Eu acho que talvez até na hora que ela viu lá a panela já, quase tudo vazia, ela falou, será? Mas a palavra de Deus diz que essa mulher, ela fez conforme Elias mandou. Sabe o que aconteceu? A sua panela subiu. Não faltou. O azeite que já estava só uma gotinha, subiu. Não faltou. E durante, a Bíblia diz, e durante todo o período que andou aquela cerca, a farinha da panela não se acabou. E o azeite da botija também não faltou. Quando nós ouvimos o que Deus, o Espírito Santo fala, quando nós somos guiados, aquela mulher foi guiada, Elias foi guiado até lá. E ela sustentou, além de tudo, o profeta também. Nada nos falta, irmãos. Nós vamos viver momentos difíceis, mas nada vai nos faltar. Busque a presença de Deus. Busque como Estevão. Ele buscou a conhecer mais a Deus. Ele cuidava com amor. Nós precisamos cuidar as coisas de Deus com amor. Essa atividade ainda continua. Tem muitos irmãos que estão sobrecarregados com algumas atividades agora, né?
Você tem se propôs a ajudar também? Então nós precisamos, irmãos, amor. O amor não interesseiro, o amor que ajuda sem receber nada em troca. E isso é andar, é ser manifestado. Não é um poder, não é fazer tchá. Deus, Ele quer usar a sua vida em todos os sentidos. Então, ações, atitudes, decisões e ações. Feche seus olhos. E agradece a Deus. Você tem o maior presente. Nós temos o maior presente. A presença de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo. Onde eu tenho acesso, ligação. E eu posso convidar Ele para a minha família, para a minha casa, para o meu negócio, para a minha necessidade. Então, abaixe. Coloque sua família, até você mesmo que está com um enfermo na sua família. Até você que está aí em dificuldade. Confie nesse Deus que você crê, que você diz que serve. Senhor, nessa hora, Pai, eu quero te colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Eu quero colocar os nossos irmãos que estão aí na sua família, em casa. Eu quero colocar, Deus, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor. Eu quero pedir a Tua proteção. Eu quero pedir, ó Deus, a Tua provisão. Eu quero pedir, ó Deus, a Tua manifestação na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Eu quero pedir, ó Deus, um coração quebrantado. Eu quero pedir, ó Pai, um coração cheio de amor. Pai querido, ó Espírito Santo, visita. Ó Deus, que as nossas fés sejam renovadas. Seja renovada de uma forma, Senhor, que além do que nós cremos, pensamos, ou sentimos, ou pedimos, Pai. Deus, nós precisamos ver em nós esse mover do Senhor na nossa vida, Senhor. Deus, que o que estudamos esse mês, o Teu Espírito Santo, que Ele vem com a finalidade de nos guiar, nos ensinar, possa estar trabalhando no nosso coração. E os Teus filhos que depois vão estar lendo, Pai, não apenas aqui o que eu falei, mas todo esse capítulo, o Teu Espírito Santo possa estar falando, que o Senhor esteja levantando Estevãos na nossa comunidade, na nossa igreja, Senhor. Homens, Senhor Jesus, cheios de fé e de poder do Espírito Santo. Homens, Senhor, que busca a Deus e que cuida em amor, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Visita, Senhor. Visita do menor ao maior. Aqueles que estão se sentindo fracos, desanimados. Que agora eles possam buscar, ó Deus, ele possa ser cheio com a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Olha, aleluia, Jesus, glórias a Ti. Então, igreja, irmãos, que você possa confiar nesse Deus. E eu quero encerrar com algo um versículo da palavra de Deus, muito gostoso, que eu gosto muito. Eu quero isso para a sua vida, é uma promessa, é uma bênção de Deus para você, né? Para nós, aleluia. Certo? Estou tentando achar aqui, aleluia. Amém? A bênção apostólica, né? Eu quero desejar para você, né? Que a graça do Senhor, que o Senhor Deus que é o sol, que o Senhor Deus que é escudo, esteja sobre a sua família, sobre a sua vida. E que a presença desse Deus possa resplandecer o seu rosto. Quando eles viram a cara de anjo em Estevão, era a presença de Deus. E essa presença, irmãos, ela deve estar acompanhada conosco. Que Deus possa estar te abençoando, te guiando, cuidando de você e da sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.